Após acompanhar toda a jornada do protagonista Emi Shiro em Fate Stay Night e Fate Stay Night Limited Blade Works, eu decidi retornar para o passado para entender a origem dessa motivação que leva Emi Shiro a querer ser o herói da justiça. A história do seu pai, Emi Kiritsugu. E essa história é contada num anime de 2013 que fez muito sucesso e iniciou toda a adaptação para anime dessas visual novels de Fate, que no caso é Fate Zero, e é desse anime que iremos falar aqui e iremos argumentar de como Fate Zero é o melhor Fate no quesito de apresentar uma Guerra do Santo Graal e como ele consegue ser o pior Fate nesse quesito também. Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, eu sou o Ti e hoje aqui estamos de novo para mais uma análise de Fate aqui no canal, já que eu vou trazer a análise de todos os animes de Fate como um secundário aqui no canal, já que a gente fala muito disso hoje. Acho online, queria trazer Fate como um secundário aí pra ser mais um conteúdo que eu acho que muita gente que gosta de Sal gosta de Fate para aqui pro canal acompanhar. E agora estamos no nosso terceiro vídeo de Fate. Caso você não tenha visto os outros, eu vou deixar o link aqui nos cards. No caso, temos o vídeo que a gente analisa o Fate Stay Night de 2006 e o Fate Stay Night Limited Blade Works como obras isoladas. Não estou analisando e comparando com visual novel ou qualquer outra coisa. Eu não joguei as visual novels ainda. Planejo jogar aqui no canal, assim como eu planejo também trazer muita coisa de Sal que eu tô trazendo aqui. Então eu vou trazer as mesmas coisas com Fate também. Mas eu quero que você tenha a ideia de que eu sou a pessoa que tá tendo a primeira experiência. Ou seja, esses tipos de vídeo eles não são pra ser uma verdade absoluta. Eles são a minha opinião. E aqui você meio que acompanha a minha opinião pelos animes de Fate. Caso você não goste de mim, pode se inscrever no canal, porque aqui são minhas ideias. Então a gente vai dar essa discutida sobre o anime de Fate Zero. E caso você queira ver mais vídeo de Fate, mais vídeo aqui no canal, se inscreva aí no canal para ajudar a gente aí a chegar aos 2k de inscritos nesse canal. E é isso, tamo junto, vamos falar sobre Fate Zero. Fate Zero é uma light novel escrita por Gen Urobuchi, no caso não é escrita pelo autor Naso, mas sim é supervisionada pelo autor Naso, que supervisionou todos os designs de personagem e também a história e assim aprovou a história para se tornar parte do cânone da história de Fate Stay Night. Então essa história sim é canônica no universo de Fate Stay Night, caso você goste ou não. E ela é um prequel. O que é um prequel? É praticamente o anime que vem antes, né? É a história que vem antes da visual novel. Então, todo que a gente vê aqui no Fate Zero é antes da história do Emi Shiro, praticamente ali uns 10 anos antes, na Quarta Guerra do Santo Graal, que acaba que se torna uma das mais sangrentas, é lembrado como uma das sangrentas, já que no Fate Stay Night a gente já sabe daquele desfecho da guerra, que foi o que ocasionou o Kiritsugu salvar o Emi. Então a gente já tem na ideia como que é isso, a gente sabe muito do Kiritsugu por conta do que o Shiro fala. O Shiro fala muito bem do Kiritsugu e a gente meio que fica com aquela ideia, já que a ideia de ser herói da justiça veio de praticamente uma passada de chama, né? Ele pegou a chama ali que tava quase apagada do Emi Kiritsugu e levou para si, se tornando aquele personagem que muita gente acha chato, mas eu mesmo já disse que é um personagem grandioso no Limited Blade Works por simplesmente ser determinado ao ponto de aceitar as circunstâncias do presente e não se preocupar tanto com o futuro e fazer o que ele quer para agradar ele mesmo e não só agradar as outras pessoas. Salvar outras pessoas faz ele bem, então ele vai continuar nesse objetivo. A light novel foi lançada em 2006 e teve adaptação em anime em 2012 e é sobre ela que a gente vai conversar aqui. Que, meu Deus, eu tenho muita coisa pra falar. Primeiramente, é bom a gente citar sobre o que se trata esse Fate e se ele soube executar isso bem. E o vídeo todo vai ser sobre isso, porque esse Fate aqui era um dos Fates que eu mais odiava. Foi o Fate que eu vi até a metade e não gostei. E eu fiquei muito nessa ideia de tipo, cara, será que realmente esse Fate é bom? Porque muita galera falava que era o melhor Fate, que era a melhor produção de Fate, que era o melhor anime e tal. E eu ficava muito na dúvida, porque parecia muito que a galera exaltava muito o Kiritsugu como se ele fosse incrível só por ele ser free calculista. E eu acho que isso não funciona com o protagonista, sabe? O protagonista muito sério não calha a me interessar tanto. E bom, eu não tava muito errado. O Kiritsugu é um personagem muito bom, só que o que me chama a atenção no Fate Zero, o que me faz concretizar que ele é a melhor experiência de Fate em anime até agora,
não é o Kiritsugu, não é o protagonista, não é os personagens em si. De certa forma, tem certa gama dos personagens, mas eu acho que é uma coisa acima deles, que é o conceito da Guerra do Santo Graal. Como esse anime ele foi adaptado para ser o primeiro do universo Fate, ele acaba sendo muito autoexplicativo sobre a Guerra do Santo Graal. E o foco do Fate Zero não é trabalhar o personagem do Emi Kiritsugu, não é trabalhar o personagem do Kiria, não é trabalhar, por exemplo, a Seiba antes de se tornar a serva do Emi, não é trabalhar a Sakura ou a Arin, a relação dela como irmãs, não tem nada disso. A ideia do Fate Zero é realmente passar a ideia do que foi aquela Guerra do Santo Graal. E nisso, o anime dá de 10-0 nos dois feitos que eu já vi, que no caso é o de 2006 e o de 2014. Porque simplesmente a maneira como a produção dá um significado maior para essa Guerra do Santo Graal no anime, eu digo no anime, eu não sei da light novel, é muito boa, porque todo esse tempo, principalmente no primeiro episódio, ao final dele, a gente é construída de uma visão de todos os personagens para um evento específico. O primeiro episódio termina com literalmente todos os mestres invocando seus servos. Num mesmo movimento, numa mesma ideia, num algo épico, numa guerra épica. O que dá a gente esse sentimento de que vai ser algo que vai importar mais a situação do que as pessoas que estão envolvidas nessa situação. E essa é uma parada que há muito tempo eu acho que eu disse no último vídeo aqui no canal sobre Fate, que o mais interessante de Fate não era a guerra. E isso é bizarro, porque a sinopse de Fate é legal pela sinopse. É legal a ideia de você trazer heróis lendários para um mundo atual, né, com roupagens diferentes, tipo trazer o Rei Arthur como mulher e diversas outras coisas, e praticamente fazer uma luta entre eles para conseguir o desejo. É uma sinopse incrível que moldula a série em todos esses aspectos. Só que o Fate de 2006, ele focou muito na ideia do legado, na ideia do como que as pessoas que a gente se importa vão continuar brilhando com a gente e toda essa parada. E o Fate Limited Blade Works, ele mostrou muito essa importância da gente gostar da gente ao mesmo tempo que a gente gosta muito das outras pessoas, já que o Shiro era uma pessoa que lutava muito pelos outros e não lutava por ele. Só que ele evoluiu e se tornou um grande personagem quando ele foi lutar por ele mesmo, mesmo sabendo que aquele seria um desejo egoísta, mesmo sabendo que aquilo possivelmente acarreteria um futuro ruim pra ele. Ele não quis desistir porque aquilo era o que moldava o ser dele. Então, esses dois Fates, eles praticamente conversam sobre coisas que não são muito aprofundadas para a Guerra do Santo Graal. Não quer dizer que elas não existem. Elas existem e elas são importantes nesse aspecto do anime. Entretanto, não é tão importante que nem no Fate Zero. Essa é a minha argumentação que faz esse Fate ser mais divertido, faz ele ser mais legal de acompanhar, porque a guerra é legal. Sabe? As maneiras como eles desenrolam os momentos é muito bom. Principalmente depois do segundo Cur, que as coisas ficam bem mais sérias. Só que o segundo Cur ele acaba focando mais no introspectivo dos personagens. Só que não deixa de focar na guerra. E perceba isso ao ver o Fate Zero. Tanto que o primeiro episódio ele é um mega introdutório pra quem não conhece a Guerra do Santo Graal. O que eu acho que eles falham. Porque como primeira experiência, o Fate Zero, ele é horrível. E eu digo, ele é ruim de você começar por ele. Ao você, principalmente eu, pode ser que você seja diferente. Se você for uma pessoa muito específica de dados e detalhes, você vai pensar diferente de mim. Mas se você for igual a mim, que gosta mais de se apegar a sentimentos e depois se apegar a sistemáticas, exemplo, Hunter x Hunter, por exemplo, é um anime que a gente apega muito aos personagens, até a gente ser apresentado ao que é o Nen, já são 2 arcos que passaram. Entendeu? Então, acaba que a gente tem esse ponto que a gente se vincula emocionalmente para depois entender como funciona. Outro anime que faz isso de uma forma majestosa. Não majestosa porque a narrativa é um pouco corrida. Jujutsu Kaisen. Você gosta muito dos personagens, primeiramente, e depois ele vai explicar os poderes. Tanto que você viu a primeira temporada de Jujutsu Kaisen, você que só viu o anime e o filme, e você não sabe ainda como funcionam os poderes. Porque é uma explicação que vem pós. E o Fate Zero, ele é praticamente importante
para todas as rotas, porque ele é o prelúdio de todas essas rotas. Ele foi feito depois dessas rotas. Então, praticamente não faz o mínimo sentido você começar ele numa coisa mais sistemática sem você se importar com a história. Você tá ouvindo um montão de monólogos sobre o que é a guerra e você não vai se importar porque você não liga quem são as pessoas que estão ali, porque não vai explicar direito quem são as pessoas que estão ali. E esse Fate, ele é complicado nesse aspecto, porque ele não apresenta. Ele literalmente já pressupõe que você conheça pelo menos o mínimo dos personagens pra você saber quem são eles. Por exemplo, o Emi Kiritsugu, vou pegar ele como exemplo. O anime apresenta ele num diálogo com a Airi, que no caso é uma das melhores personagens desse anime, inclusive, que eles estão conversando sobre ser pai. Beleza, você vai falar, mas beleza, se a gente não tá assistindo, a gente vai ter todo o contexto, que é um pai que tá ali, que tem a sua vida e que tá falando sobre não ser merecedor e toda essa coisa. Beleza, a gente vai ter todo esse arquétipo, e parece muito um começo de uma saga épica. Entretanto, a minha visão ao ver essa cena depois de ver os dois Fates que eu vi, que no caso foi o Fate Stay Night e o Fate Unlimited Blade Works, foi uma visão muito de que o Kiritsugu, que eu imaginava ser, pelo que o Shiro falava, que era aquele homem que perdeu tudo, mas mesmo assim ele salvou as pessoas, e era um homem frio, na verdade. Ele não era aquele cara que o Shiro olhava com um olhar de, oh meu Deus, messiânico. O Kiritsugu é um cara falho. O Kiritsugu é um filho da mãe. O Kiritsugu é um covarde. Ele é um desgraçado. Até metade do anime ele é um desgraçado. Porque o anime ele mostra pra gente justamente esse contraponto. Essa ideia da gente observar a origem do que é o Kiritsugu, após ver o Unlimited Blade Works, que dá essa importância pro personagem, é muito válida, porque a gente entende mais o porquê que o Shiro tava dizendo aquilo no Unlimited Blade Works. Isso traz essa gama. Outra coisa, que também puxa, o drama da Sakura, da Rin e do Karia. Cara, sinceramente, eu não ia me importar quase nada, além da trama da Sakura com a família Tosaka, se eu não tivesse visto o Fate Stay Night. Por que, você vai me perguntar? Simplesmente pelo fato de que o Tosaka e toda a história da família dele, de início, quando você não tá assistindo, você não conhece a Arin, por exemplo, é muito desinteressante. Eu não conseguiria me vincular com isso. Tanto que eu não me vinculei quando eu vi pela primeira vez. A coisa que eu menos lembrava era da história dos Tosaka. Só que por conhecer e gostar da Arin, gostar dos Tosaka, gostar da Sakura, gostar de toda aquela história, eu me envolvi de uma maneira muito gostosa. Sabe? Foi muito gratificante ver todo aquele desenvolvimento, ver todo aquele contraponto, entender que a Sakura e a Arin eram irmãs e que o Kairi se sacrificou pelo bem daquela família. E de que o Tosaka, ele era um filho da mãe, ele não era um pai honrável, sabe? A Arin não sabia disso. O Kire, no Fate Stay Night, ele é um vilão desgraçado, a gente odeia o Kire. Odeio o Kire, nesses dois animes ele é odiável. No Fate de 2006 ele quase vira o vilão final, no caso. E no Fate de 2014, que é o BW, ele quase mata a Arin. Então como que eu vou ter empatia por um vilão tão desgraçado que nem o Kire? O Fate Stay Night, o Fate Zero, chega aqui e me faz o Kire virar um dos meus personagens favoritos. Porque explica o porquê que é o Kire. O porquê que ele se tornou aquele vilão foda, sabe? E eu acho que essa experiência é impagável. Eu acho que essa experiência é introcável, sabe? Não tem como você negociar essa experiência de você saber da história e se importar com a história do que você começar por ele. E você pode começar por ele. Você pode ter começado por ele e ter gostado. Só que, pelo menos pra mim, não foi uma coisa tão gratificante. Sabe? Por isso que eu acho que ele é o melhor Fate. Porque ele apresenta muito bem, porque ele sabe o que ele quer contar. Ele quer contar aquela história, ele quer contar como algumas coisas do Fate Stay Night tomaram ciência, e nesse aspecto ele é impagável. O final é absurdo. Toda aquela história da destruição do Santo Grau é muito boa. A história da Airi, a ilha sozinha, sabe? Tipo, são coisas que realmente a gente gosta de ver. O Gilgamesh também, ali no final da guerra, a gente vê como que ele foi salvo, né? Praticamente sendo revivido do Santo Grau e tal. Como que surgiu a tragédia, que é o que prelude o Fate Stay Night, é muito bom. Nesse ponto é de boa, incrível, sabe?
E ainda tem uns pontos da Saber aí do Kiritsugu que eu vou deixar pro final do vídeo que é impagável. Porém, eu falei no início desse vídeo que o Fate Zero, ele é o melhor Fate e ele é o pior Fate. E eu já falei porque ele é o melhor Fate, né? Porque ele justamente faz a Guerra do Santo Grau, a sinopse de Fate, ser interessante. E isso é uma coisa que nenhum dos dois Fates fez até agora. Eu sei que o BW é sequência desse, então faz um sentido. Mas mesmo assim, eu não tava me importando tanto pela Guerra do Santo Grau. Era muito qualquer coisa pra mim. Esse Fate Zero concluiu isso bem. Porém, nem tudo são flores, meus amigos. A coisa que faz esse Fate ser o pior Fate é a execução dessa guerra. E aí você vai me falar, Thiago, mas não faz sentido? Você tava falando que esse Fate era o melhor porque ele é muito bom na guerra, a guerra é o mais interessante, ele desenvolve a guerra de uma maneira melhor, e agora você fala que ele é o pior por esse mesmo motivo? Sim! Sim, por esse mesmo motivo. A execução da guerra. Porque, meu amigo, o escritor dessa light novel, parece que ele não conhece Fate. Parece que ele não conhece os personagens. Parece que ele literalmente joga o level design pro caralho. Ele não liga pra nada. É muito... sabe? Chega a ser gritante, principalmente no primeiro curso. No segundo melhorou porque ele focou na história. E em focar em história era muito bom. Mas agora de escrever luta, ele é muito ruim. Muito ruim. Simplesmente eu não consigo tancar. A Saber nos primeiros episódios, pelo amor de Deus. Ela chega a ser orgulhosa num nível que não faz sentido. Como que ela era uma líder? Como que ela era um rei? Se ela dava tanto mole em batalha como deu com o Lancer. Tem coisa que é gritante o roteiro sendo feita ali. E essa parada é o que me deixa mais frustrado desse Fate. Porque o roteiro dele é horrível. É muito mal feito. Cara, é um bando de conveniência, é um bando de coisa que o game tenta botar nessa história. É um tanto de regra que no BW é uma coisa, no Fate 2006 é uma coisa, no, sei lá, qualquer outro Fate é uma coisa. Nesse Zero, ele caga pra tudo e esse Fate é canônico, ele não faz sentido, cara. E você pode falar que, isso tem um sentido que é explicado no Fate Zero. Cara, mas isso não faz o roteiro ser melhor, não faz. Porque é literalmente ele explicando furo. Ele cria coisas que são convenientemente importantes para aquele momento, para depois explicar para você falar, meu Deus, fez sentido. Sendo que, caralho, não fez sentido, é muito ruim, cara. Eu não consigo tancar. Cara, os comandos, tudo bem que o padre ele vai ter comando pra caraca. Mas o querer ser filho do padre e roubar todos os comandos pra ele e ainda por cima perder pro Kiritsugu no final é muita putaria. É muita putaria, sério. Tipo, no Fate UBW, a narrativa dos comandos é muito boa. É muito maneiro, sabe? Tipo, cara, você perdeu os 3 comandos? Fodeu, você perdeu o seu servo. Acabou, entendeu? Você foi morto, o teu servo também foi. Acabou. Agora no Fate Zero não. No Fate Zero é um absurdo. Por quê? Você acabou seus comandos? Fica tranquilo, o padre vai te dar mais 50 comandos pra você usar. Show! Não existe regra. Não existe. E aí você vai falar, mas Fate não precisava de regra. Filho, claro que um anime precisa de regra, cara. Principalmente um anime que se estabelece por uma narrativa de guerra. Se você vê Fate por brilhinho, show! Curte o Fate pelo brilhinho. Eu não vejo o Fate pelo brilhinho apenas. Eu vejo o Fate para ver uma história. E como uma história, ele é muito mal consolidado, ele é muito forçado. É regra que funciona para um, funciona para outro. É muito ruim. Isso só é muito ruim. E o que me deixa muito puto, porque esse é o melhor Fate. Até agora, em produção ele é o melhor. A direção é um absurdo. A maneira como executa as cenas é um absurdo. Mas o roteiro é horrível. É muita conveniência para um anime só. Sabe? E é da Light Novel isso, não é da Visual Novel. A Visual Novel tem diversas coisas que são um absurdo, mas ela tem uma regra. Ela segue uma ideia. O game cagou pra tudo, velho. O game simplesmente jogou no lixo tudo e fez a parada rodar do jeito que tinha que rodar. Simplesmente, a Fate é acertada lá pelo Lancer. Por que ela é acertada pelo Lancer? Porque a Saber ali é forte pra caralho. Mesmo se é a Avalon, ela é apelona pra cacete. A gente sabe disso porque a gente viu a Saber tanto no 2006 e no BW. A Saber é absurda.
tá ligado? Em batalha. Só que aí não, vamos nerfar a Saber. E a Saber precisa ser nerfada, porque senão, se a Saber e o Gilgamesh lutarem com tudo, vai acabar o anime em 5 episódios. Então pra que vai fazer um anime se você não era preparado pra criar essa história da Quarta Guerra do Santo Grau? Por que tu faz essa porra? Não precisa fazer. Deixa lá engavetada a história e cria como uma sinopse. Bota uma sinopse lá. Não, aconteceu tal coisa e tal. E não mostra, não precisa mostrar, porque mostrando é ridículo. Sério, todas as vezes que o Gilgamesh saía de cena, era absurdo de ridículo, cara. Ver o Gilgamesh sendo controlado por Comandinho. O Comandinho. O Tosaka é um merda absurdo. E legal, é legal, eu entendo. Essa mensagem eu realmente gosto. E tipo, o Gilgamesh é tão foda que o Tosaka não consegue mandar nele. E aí ele tem que usar comando pra forçar o Gilgamesh. Mas toda hora no primeiro cu o Gilgamesh aparece e você vai lá usar comandinho pra ele não lutar. Pelo amor de Deus, que forçação de barra pra fazer a história não andar. E cara, pelo amor de Deus, isso é muito ruim. Isso é muito ruim, a forçação de barra. É você forçar o roteiro. É você não saber controlar uma luta. Você não saber fazer as lutas. E as lutas desse feito são ridículas. É uma pior que a outra. É tipo muito ruim. Sabe? Certo que tem suas ressalvas, claramente, né? Eu gosto de algumas seguradas desse feito. Gosto. Eu amo a segurada da Reunião dos Reis. Porque se, por exemplo, a Saber e o Gilgamesh lutassem ali, ou o Skandar e o Gilgamesh lutassem ali, ia ser muito broxante o final. E aí no final chega lá e tem aquela luta maravilhosa do Skandar, a luta maravilhosa da Saber. Isso é legal. A luta, entre aspas, da Saber e do Gilgamesh. Então faz sentido ser segurado. Mas, é como eu disse, no segundo cu, o anime ele meio que se estabelece um pouco melhor, porque ele não foca na guerra. Ele caga pra isso e quer explicar os personagens. E nesse ponto, o game é muito bom. Só que no ponto de criar batalha, como o Nazue é muito bom fazendo, ele é horrível. Ele é horrível. E aqui não dá pra defender, é impagavelmente ruim. Se contar de que eles rebutaram a rota da Saber, porque eles queriam adaptar o BW depois. Isso é inegável. Eles literalmente fizeram a rota da Saber aqui no Fate Zero. É legal isso? É legal. Mas tem um ponto que eu discordo dessa argumentação de que eles rebutaram a rota da Saber aqui. Por quê? A Saber, ela meio que tem aquela questão do orgulho de rei. E ela muda como pessoa pra se tornar uma outra personagem no Fate Stay Night. Mas isso não tira o que aconteceu no Fate Stay Night, tá ligado? Se você ver o Fate 2006 pós esse aqui, vai ter algumas coisas que não vão se conectar, porque a Saber, ela realmente muda. Porém, se você pensar um pouco, você pode pensar que faz sentido ela ter continuado daquele jeito. Tudo bem que o lance do Lancelot é muito forte. E nesse ponto você pode falar, Thiago, não faz sentido a Saber da Rota Fate existir com o Fate Zero sendo canon por conta do Lancelot. Isso eu concordo. Isso aí de fato faz sentido. Porém, eu consigo associar a Saber desse Fate Zero com o Fate 2006. Eu consigo. Não sei na visual novel, da vou ler e tal. Mas isso não é um grande problema, sabe? O grande problema desse Fate Zero é o roteiro, que honestamente é muito ruim quando vai ir pra batalha. Executar a batalha nesse Fate não funciona. É muito ruim. Porém, executar a história é muito bom. E aqui é perfeitamente incrível. É impagável, é invejável o quanto que esse Fate ele brilha, sabe? E pra mim, falando agora sobre os personagens, eles são muito bons. Eu falei que os personagens não muito importam pelo contexto da guerra. E de fato não. A guerra é mais importante do que os personagens. Porém, os personagens e as tramas deles, as subtramas, são muito boas. Exemplo, a trama do Kiritsugu e do Kirei é muito o clássico de quem tem o pau maior. E é literalmente, eu irei lutar contra ele, mas ele é forte, e aí eu tenho que superar ele. Ah, e eu tenho que lutar contra ele, mas ele é inteligente, ele é o único que pode me parar. É uma coisa meio rivalzinho, e talvez, se você gosta desse tipo de história, você vai gostar. Tipo, um L, um Kira, Naruto, Sasuke. É legal essa temática. Mas é uma disputa de quem tem um pau maior. É literalmente, eu vou ser mais foda que ele é mais foda que eu. E é isso, a gente vai ter essa tretinha. E literalmente, essa trama é legal. Essa trama funciona, de certo modo.
É uma das minhas favoritas, mas é legal. Saber, Joanna Dark e o Caster. Interessante. Legal. É bom ver esses personagens mais caricatões sendo bem desenvolvidos. Isso aqui eu gostei. Eu achei legal a história deles. Realmente é satisfatório. É uma subtrama muito legal. Subtrama da Airi com a Saber. Perfeita. Perfeita. Literalmente incrível. Enquanto o Kiritsugu no começo do anime é insuportável, eu odeio o Kiritsugu, mesmo ele sendo um personagem muito bom, a Saber e a Airi é uma dupla perfeita. Tanto que eu gosto muito delas. Eu acho elas bem funcionais, no certo modo. A ideia de rei é muito bem feita. Principalmente por causa do melhor personagem desse anime, que é o Skandar. Skandar é, sem dúvidas, o melhor personagem de Fate Zero. Ele é impagável. E o Waver é mais impagável ainda. A química deles é incrível. Principalmente porque o Waver, ele é um personagem em construção. Ele é nojento. De início a gente odeia o Waver. Só que ele tá sendo desenvolvido, sabe? E o Skandar já é legal desde o início. Mas por que o Skandar é legal? Ele não é apenas foda por ser musculoso. Ele tem toda uma crença de rei que agrada muita gente. Essa crença de que é um rei mais do povo, é um rei que escuta os seus súditos, é um rei que não se arrepende do que faz, é um rei que não faz merda e fala, ai meu Deus, eu fiz merda, é um rei convicto, é uma pessoa convicta que vai levar pro caixão o sentimento de eu posso não ter sido perfeito, mas eu tentei. Que é uma coisa que um rei precisa, uma pessoa precisa. Agora, a gente tirando do aspecto do anime, um rei precisa, é uma coisa que você precisa. Por quê? Você é um ser humano falho. Assim como eu, você erra. Assim como o Rider, assim como qualquer um, você erra. Entretanto, o que te faz brilhar é justamente o ponto de tentar melhorar e ser o melhor cada dia, sabe? Não levar arrependimento pro teu caixão. Você não precisa agradar o teu coleguinha, o teu vizinho, pra você ser você. Aprendemos isso com o Shiro em Limited Blade Works. E agora aprendemos com o Rider, que você não precisa ser o que o outro quer. Você é o que você quer. Você que não vai levar arrependimento pro caixão. Você que se levar, vai levar arrependimento pro caixão também. Coisa que o Gilgamesh e o Rider deixam explícitos como reis. Os dois não se arrependem. Os dois não têm uma coisa do passado que eles querem mudar. Porque eles acreditam que fizeram melhor. Independente se o Gilgamesh foi bom ou mal, independente se o Alexandre o Grande foi bom ou mal, que no caso é Skandar, eles foram reis que não se arrependeram. Que é diferente da Saber. Puta merda, que personagem boa aqui, cara. Meu Deus. Quem não ama a Saber depois do Fate Zero, eu não entendo. Depois desse... No Fate 2006 eu também não entendo. Mas agora depois de OBW, você viu o OBW e aí vai pro Fate Zero e você não gostou da Saber, você é maluco. Ou você é muito fã da franquia Fate também. Porque tem dois aspectos nessa trama que é muito legal. Se você analisar ela no anime, ela é muito boa. Ela é muito bem feita. Porque a Saber, ela é praticamente a mesma Saber da Rota Fate. Aquela Saber arrependida, que quer mudar as coisas do passado e tal. Mas aqui ela aprende da pior maneira. Como que isso é maléfico pra ela. Ela aprende do pior jeito possível o que é ser desprezada como um rei. Porque ela se tornou um rei que ninguém gostava, ninguém se importava. Porque era um rei que apenas pensava em si própria e não governava pelo povo. E fez o próprio povo não gostar dela. E isso cai como arrependimento nela, porque ela se arrepende disso. Porque ela viu a tragédia que acarretou ser apenas soberba e olhar pra si. E o que ela quer fazer? Ela quer mudar o passado. Em contraponto com o Rider, que se... Tá tudo bem, o passado foi aquilo, não vou mudar. Eu me considero, eu tentei o meu melhor. A Saber não, a Saber quer mudar, ela quer voltar e fazer aquilo não acontecer. Ela tá agindo como uma criança que se vê arrependida do passado e quer, eu quero voltar pro passado. Que é uma coisa que o anime ensina muito bem, porque a gente tem muito isso.
Não vou negar, eu tenho muita coisa da Saber, você provavelmente também. Essa ideia de, eu errei no passado e eu quero ser melhor. Eu errei no passado e se eu pudesse voltar ao tempo. Se não fosse assim, não teria Erased. Erased é um anime que literalmente o cara volta no passado e todo mundo se identifica. O Subaru, todo mundo se identifica. A Saber, todo mundo se identifica também. Sabe? É uma personagem muito boa pra essa narrativa. Ela funciona muito bem. E o anime, ele praticamente vai jogando merda em cima de merda na cara dela. Porque tudo dá errado. Tudo nesse planinho dela de rei, criança dá errado. E ela aprende que ela não é merecedora. Mesmo todo mundo falando, Rei Arthur, você foi o melhor dos reis. Rei Arthur, você foi o melhor. Ela não se vê merecedora disso. E ela, o único suspiro que ela pensa é, eu queria ter uma segunda chance. Não pra mudar o passado. Sim, pra ela evoluir. Mesmo. E o passado não vai mudar. E é uma coisa que combina muito com o Shiro de UBW. Combina muito com o Shiro de UBW. E faz todo sentido. A Saber está lá quando o Shiro tá lutando no BW. Ele fala, fica aqui comigo. Sabe? Porque ela precisava ver o Shiro fazendo aquilo. Todo mundo precisava ver o Shiro fazendo aquilo. Todo mundo que entendeu o anime, né? Claro, que não ficou pensando, oh meu Deus, o Shiro enfrentou o cara e ganhou o protagonismo. O Shiro tira poder do rabo e não entende o que a cena tá tentando passar, sabe? Porque o Fate, ele é muito mais do que apenas level up, level design de personagem. Mesmo ele fazendo bem alguns level design de personagem e tendo toda uma explicação. Exemplo, no final do BW lá, o Shiro só vence porque ele tá com a ajuda da Mana Darin. Ele tá com a Avalon, que literalmente o Kiritsugu coloca nele. Desde o início do anime é mostrado, tá com a Avalon. Então ele já é absurdo no BW, porque ele literalmente já tem duas coisas que dá essa vantagem pra ele. E também ali ele tá muito motivado. E ele tá no auge da carreira dele. E o Gilgamesh já tinha lutado contra o Berserker e ganhado. E o Berserker é absurdo. Então tem toda uma explicação pelo final do BW. Mesmo o Fate sendo muito bom nessas explicações, eu sinto que o emocional do Fate é muito mais interessante. A luta emocional é muito mais interessante. Eu tava vendo um vídeo do Narrativando, inclusive eu recomendo o canal dele, muito bom, tem um inscritos aí. Uma live dele, na verdade, que ele tava falando sobre a diferença de uma luta que tem muito ganho emocional e muita questão técnica. Uma luta boa em questão técnica e uma boa com ganho emocional. Beleza, essa diferenciação o Fate ele consegue fazer muito bem. Porque ele consegue fazer as lutas importarem pro contexto. Principalmente as finais. E a Saber é muito bem construída aqui. A Saber é um absurdo, sabe? Eu gosto da história dela. E, de fato, é um dos grandes brilhos do Fate Zero. Que cresce muito no segundo Q, porque o segundo Q era muito melhor que o primeiro. Então temos o trama do Karia, com a Sakura e Arin. Essa trama é muito legal. Que ela prelude o Fate Heaven's Feel, que será o próximo que eu vou assistir. Mas eu já sei que a Sakura é uma vilã, entre aspas, no Fate Heaven's Feel. E faz sentido ela ser, faz, cara. Total. Principalmente com aquela cena final do Karia. Porque o cara, ele é muito bom. Porque ele literalmente quer salvar ele quer salvar a garota, ele quer viver pela garota, caramba, e ele faz tudo por aquilo. Ele fica louco, ele vira um monstro por aquilo. Ele sofreu a vida inteira. Ele foi queimado pelo Tosaka, velho. Foi queimado pelo Tosaka, mano. Ele pegou o Berserker pra lutar. Mano, o cara literalmente só queria dar um abraço nele. Ele é um personagem muito bem feito. Na cena que ele enforca a mãe da Arin, é agoniante, muito bem conduzido, muito bem produzido. Palmas pra essa produção, que aquela cena é muito boa. Porque esse sentimento de querer proteger a família, ele acaba dominando tanto ele que ele perde a sanidade mental ao nível dele atacar a família. Ele tava fazendo tudo aquilo pela Sakura e pela Arin, e vendo aquilo sendo em vão, deixa ele louco. E é muito legal essa história, porque dá esse sentimento de tragédia que o Fate Zero precisa. É uma história trágica, ela não é satisfatória, ela não é bonitinha de você acabar e ficar, meu Deus, isso foi minha terapia, igual foi o Fate BW. Ela é tensa. Todos os personagens daqui, eles tendem a ser ruins, sabe? Isso é legal. O próprio protagonista, ele é frio e calculista o tempo inteiro. Então não dá pra você gostar. Tanto pelo fato do protagonista, ele ter destruído um prédio que pessoas normais... Olha só, olha que absurdo. O cara destruiu um prédio com pessoas normais, com crianças chorando, porque tava tipo, meu Deus, onde eu vou morar? Cara, vocês já pararam pra pensar nisso? O Kiritsugu, ele literalmente destruiu um prédio com gente inocente. Pela guerra.
Ninguém é legal nesse anime. Ninguém é bonitinho nesse anime. Ninguém é, oh meu Deus, eu vou me inspirar nele. E o Fate Zero, ele conduz isso muito bem. Também. Ele faz a gente torcer por coisa ruim acontecer. Exemplo, quando o Kirê, ele foi lá e traiu o Tosaka, eu fiquei feliz. Porque o Tosaka era um desgraçado. O Kirê é um desgraçado, mas eu gosto dele, pelo menos. O Tosaka é um filho da mãe. O Tosaka, ele literalmente... Eu não sei pra que ele serve nesse anime. Ele é um desgraçado, eu odeio ele. Então eu fiquei satisfeito com a morte. Eu fiquei satisfeito com uma traição. Eu até brinquei com meus amigos. Esse anime, ele literalmente faz a gente torcer pelo Judas Iscariote. Porque ele praticamente traiu ali o Tosaka e a gente acha um barato. A gente acha satisfatório aquilo. A gente acha legal ele se tornar um vilão. E esses brilhos, o Fate Zero, ele tá em outro nível, sabe? E eu poderia ficar horas e horas falando sobre as coisas legais desse Fate Zero. Falando sobre a abertura, sobre toda essa questão, sobre todos os personagens, todas as histórias. Questão emocional, principalmente. Eu poderia ficar 1 hora falando mal do anime também, porque puta merda, é muito mal escrito o roteiro das batalhas, a execução horrível. Mas, como aqui eu não quero deixar um vídeo muito longo, já que vocês vão ficar vendo minha cara, sei lá, 40 minutos de vídeo, pariu, dó de vocês. Eu queria finalizar falando do Kiritsugu, que é simplesmente o brilho no final do anime. Ele é o que importa no final do anime. É o que me fez ver esse anime, porque eu queria conhecê-lo. Eu queria entender o porquê que o Shiro era absurdamente obcecado pelo Kiritsugu. Se o Kiritsugu era realmente um herói a ser inspirado. Se realmente aquele ideal trazido por um homem que não tinha nada, que perdeu tudo, era puro de fato. Caras, a história do Kiritsugu é muito boa. É muito boa. Que ele não é o que a gente... menos o que eu penso. Quando o Shiro fala que é a face de um homem que perdeu tudo e que foi salvando aquela criança, nunca foi tão impactante depois de ver esse anime. E a história do Kiritsugu sempre foi mascarar. Ele sempre foi mascarado. Ele sempre foi o cara que não encontrou a solução e vai seguir nesse mundo. Quando a Shirley morreu, a Shirley se tornou aquele monstro, ele viu que não tinha mais solução. Ele viu que o pai dele era um monstro e que ele tinha que matar o pai dele. E aí, o que ele fez? Matou o pai dele. Ele viu que aquilo não tinha uma maneira de ser contornado. O mundo era podre. E ele tinha que seguir daquele jeito. E como ele seguiu? Se inspirando numa figura materna. Que no caso é a Natalie. Que é uma história muito boa. Porque o amor deles ali é passado pelo trabalho. Uma coisa meio parecida com Supernatural. Que é aquela coisa de... caçar é o negócio da família e isso faz o nosso amor, isso faz a nossa relação, sabe? Isso é muito importante, isso é muito interessante de ser mostrado, sabe? A relação da Natália e do Kiritsugu é muito bem feita, sabe? Ao mesmo ponto que você pode ter uma interpretação rasa de que ele tá sendo fodão e tá se inspirando em alguém fodão. É muito mais do que isso. O Kiritsugu, ele sempre foi ausente de uma figura pra se inspirar. O Kiritsugu, ele sempre foi muito sozinho, sabe? Isso cresceu nele, ele se tornou melhor pra Natália. Ele quis se tornar um orgulho pra Natália. E aí, quando ele tava se tornando um orgulho pra Natália, tudo tava dando certo, ele se vê obrigado a matar a Natália. Também. Porque ele pensa, cara, o mais importante que eu tenho que fazer é salvar as outras pessoas. Isso é mais importante do que minhas relações pessoais. E a Natália ali naquele momento, possivelmente, ia ser uma pessoa que ia morrer ou ia dar uma merda ali no poço que ia matar pessoas. E ele quer poupar o máximo de vidas. Ele quer ir pelo lado que o máximo de vidas vão ser poupadas do que pessoas morrerem, tá ligado? E ali ele tenta mascarar tudo isso de novo. Só que é quando culmina tudo. E ele entra ali numa dualidade. De tipo, o que ele tá sentindo ali é uma frescura. E aí chega aquela cena acting maravilhosa, que é uma das melhores cenas fácil dessa franquia. Que ele tá praticamente, para de frescura, sabe? É muito boa. Porque ali ele tá mascarando os sentimentos dele, ao mesmo ponto que ele não consegue mascarar. E aí ele grita e tal, é a primeira vez que o Kiritsugu chora. Só que engana você se acha que esse choro do Kiritsugu poupou ele. Foi o último choro dele, porque depois dali ele se tornaria uma máquina de matar. Ele se tornou uma máquina de matar. Fria, entre aspas. Sabe? Porque a relação dele com a Airi é muito passada como
Ele viu que era um homúnculo, viu que era uma pessoa ali a ser chamada pelo Santo Graal, tinha esse interesse pelo Santo Graal, tinha esse interesse pelo desejo dele, então ele começou um relacionamento com a Aire. Só que a Aire, ela é mais do que um objeto. Ela não é um objeto a ser feito ali. Ah, o Santo Graal, ela só serve pro Santo Graal. Ela é uma pessoa, ela tem sentimentos. E a gente meio que vai entendendo esses pontos. E quando ela é usada pelo Santo Graal, Kiritsugu, ele, sabe, ele sente também. Ele sente esse tempo todo. E o ideal dele é algo que ele acha que vai ser mais importante. É igual o Eme, de certo ponto. Os dois são parecidos. O Eme e o Kiritsugu, o Shiro e o Kiritsugu, eles pensam que o ideal vai ser o mais importante pro final de tudo. Só que eles agem de maneira diferente. O Shiro, ele não faz injustiça pelo ideal dele. Ele não faz. Ele segue o caminho que ele acha o certo. Ele segue o caminho que ele acha o justo. Ele nunca vai fazer uma injustiça. O Kiritsugu, pouco se fudendo pros métodos. O final é o mais importante. Então ele matava a pessoa, fazia um ruim, um assassino em série, dane-se, era o que ia ocasionar a vitória. Então ele seguia. E é muito bom. Porque o anime, ele... Assim como o BW dá também, essa surra, no caso no Archer, no BW, aqui o Fate Zero dá uma surra no Kiritsugu. Os últimos 3 episódios é uma surra atrás de outra pro Kiritsugu aprender a crescer. Que esse método dele é falho, porque o próprio Santo Graal fala. Na maneira que você... A gente vai agir como você age. Já que você gosta de mostrar essa sua face que o mais importante é o final, a gente vai agir pelo justo. A gente vai fazer o que você faz. A gente vai literalmente matar todo mundo pra criar uma coisa melhor. Beleza? E aí o Kiritsugu fica, não, mas não é isso que eu queria. Era isso que você queria, sim. Você tava matando pessoas por um bem hipotético. O Santo Graal, ele nunca vai fazer milagres. O Santo Graal, ele nunca vai ser uma coisa além do possível. Você tá agindo além do possível? A gente vai agir como você. Vai agir pelo possível. Matando pessoas. Virando assassino. Sabe? É um soco na cara do Kiritsugu. É uma porrada muito forte na cara dele. Simplesmente mostra que ele é um hipócrita. E ele de fato tava sendo. Ele de fato tava sendo um covarde, um idiota, um imbecil. Kiritsugu é um imbecil nesse anime. Sabe? E o anime dá uma surra nele. Ele dá uma surra. O anime não passa pano, sabe? Isso é importante pra caramba. Principalmente pra construção desse personagem. Que é o que ele se torna no final. Uma pessoa arrependida. Uma pessoa que, assim como a Saber, olha pra trás e fala, carai, o que foi que eu fiz? Caraca, como que eu tô sendo um babaca? Como que eu tô sendo um imbecil? Sabe? Os dois têm essa contraponta. Mas uma peça super importante que, honestamente, eu acho que foi a melhor parte desse anime. E é o que me fez aplaudir de pé, quase chorar vendo esse anime. É o episódio 25. Fate Zero. E faz sentido ele ter o nome de Fate Zero. Porque a gente entende o destino. Nessa noite. Sabe? A gente entende o Fate Stay Night. Nesse final do anime. Porque após toda a merda que ocasionou, o Kiritsugu vê que o necessário era destruir o Santo Graal, fazer uma tragédia, perder a Saber vê que ela não conseguiu o seu objetivo, que ela literalmente foi o pior rei de todos, porque ela não deu moral pros seus súditos, ela não deu moral pro seu povo, ela foi um rei desgraçado. E o Kiritsugu entender que ele foi uma pessoa horrível. O Kiritsugu, ele procura ali pelo menos alguma coisa que ele possa salvar, porque ele destruiu tudo. O Kiritsugu foi o causador de tudo aquilo que aconteceu. Não foi a guerra em si, foi ele que fez aquela merda, sabe? Então ele ali fica tipo, não, eu quero achar alguma coisa pra salvar. E no meio disso ele encontra um garoto nos escombros. E a gente recapitula aquela cena que aparece no Fate Stay Night, aparece no Fate Stay Night Limited Blade Works, só que agora com o contexto do Kiritsugu. De ele entender que agora ele tem pelo menos aquele garoto pra ele salvar. O garoto é a esperança dele. É a última pessoa que ele vai fazer o certo, pelo menos. Que agora ele vai cuidar como uma pessoa de verdade. Diferente do que ele fez com a ilha, que ele abandonou a ilha. E aí você vai falar, ah, Thiago, mas ele é um bom pai por ele ter abandonado a ilha e ter ficado com o Shiro? Não!
Kiritsugu continua sendo um absurdo desgraçado. Por quê? Porque ele deixou a ilha de lado. Ele abandonou a filha por um filho novo. E a garotinha cresceu sozinha naquela mansão, não entendendo porque o pai abandonou ela. A ilha foi trocada pelo Shiro. Simplesmente isso que aconteceu. Não dá pra negar. Assim como na vida real, não dá pra você negar uma realidade diferente que você teve com uma outra família numa nova. Não existe essa ideia da terra distante que você vai viajar e lá você vai ter uma vida nova. Não existe isso na vida real. As coisas, vão te cobrar. As coisas vão bater na tua porta. Hoje em dia tem internet, tem qualquer outra coisa. Então, as coisas vão te cobrar. Sabe? A vida cobrou o Kiritsugu. Ele não morreu até ele ver que tinha esperança. Sabe? E é lá no final do Fate Stay Night. Pô. Ele não ia morrer. Não ia viver em paz. E ele não morreu como um homem digno, homem bom, oh meu Deus. Ele é um ótimo personagem, mas como ser humano ele é um merda. Sabe? Ele literalmente abandonou uma família pela outra. E não se faz isso. Não se faz. Não digo de família, mas digo de filho. E ele abandonou um filho por outro. Isso não é justo. De jeito nenhum isso é justo. Mas o mais bonito nisso tudo é que a esperança do Kiritsugu, o Emi Yashiro, ele, como se fosse muito, e ele é bastante empático, de sentir a dor pela palavra, pelo jeito que o Kiritsugu age, como se fosse uma pessoa doente, como literalmente estivesse, sabe, ele se arrepende a todo ponto, ele tem aquele jeito manso e sereno e doloroso. O sorriso do Kiritsugu não te dá conforto. É um sorriso doloroso, sabe? Ele olha pro Shiro e fala o sonho dele de verdade. Que quando ele era criança, ele queria ser um herói. E era um sonho bobo. Porque de fato nessa realidade, nesse mundo podre, não existe heróis. Não tem essa ideia. O Shiro é uma criança com todo aquele olhar, todo aquele tesão de criança, todo aquele otimismo de criança. Olha para o Kiritsugu e fala: beleza, eu levarei essa sua sombra comigo. Eu levarei essa sua chama comigo. Eu me tornarei o herói que você precisa. Meu Kiritsugu olha pra ele, dá um sorriso que não é mais de dor. Sabe? É um sorriso feliz, de fato. Porque ele lembrou dele na infância, ele lembrou daquele Kiritsugu sorridente que morreu pelas circunstâncias da vida dele. E ele criou o Shiro de uma maneira diferente como a Natália criou ele. Ele não criou o Shiro pra ser uma máquina de matar. Ele criou o Shiro pra ser um homem bom. Pra ser um garoto bom. E o Shiro, ele vai seguir esse destino. E seguiu. A gente viu o BW. O que o Shiro fez. O que o Shiro se tornou. Orgulho pra gente. Pelo menos pra mim. Como pessoa, eu acho o personagem Shiro muito orgulhoso. Então, tipo, a batalha dele não foi em vão. Ele lutou por algo que deu certo. Por quê? O que ele fez? Ele educou certo. Não fez igual a Natália e quis fazer um clone. O Kiritsugu e o Shiro não são clones um do outro. Eles são parecidos. Só que eles não são clones. Porque o Shiro decidiu por ele mesmo que iria seguir aquilo. Sabe? Ele não foi forçado a seguir aquilo. De certo modo. E então, no final do anime, temos literalmente, ao mesmo tempo da morte do Kiritsugu. Morre ali naquele momento. Com o Shiro. Temos Saber, que está no sua pilha de mortos, tendo uma luz no fim do túnel. Uma esperança. E os dias podem ser melhor. Uma esperança de que um novo amanhã irá surgir. E um novo caminho. Talvez seja guiado pelo milagre. E então, terminamos Fate Zero. Esse prelúdio da história incrível que vem nas 3 rotas de Fate Stay Night. Rota Fate, Rota Limited Blade Works e Rota Heaven's Feel. E por último aqui no canal, iremos ver a Rota Heaven's Feel, acabando a rota principal e entendendo o final verdadeiro que Naso queria dar para a sua história. Talvez seja trágico, talvez seja feliz. Não sabemos. Porém, o que sabemos é que Kiritsugu morreu feliz.
Porque ele teve a certeza de que aquela criança que ele educou tão bem, que ele deu o melhor, ia seguir com o sonho dele. E isso é o mais gratificante.